Olá, pessoal. Boa noite. Esperando o perfil aqui da doutora Ana Paula para a gente começar esse assunto importante, curioso, com muita necessidade de atualização, né? Toda hora a gente se depara aí com uma situação importante dessa, que é lidar com um paciente alérgico. Então, estou esperando o perfil da educação médica continuada, alergia e imunologia, que todo mundo precisa seguir. Tem muita coisa legal lá. Deixa eu ver se a doutora Ana Paula já chegou. Se você puder me mandar um tchauzinho aqui, Ana, facilita a minha vida. Vamos ver se eu consigo. Vamos procurá-la. Muito bom, ainda não. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, eu sei que tem bastante pediatra que vai estar acompanhando a live. Muita gente me mandou mensagem. Obrigada, divulgaram, né? Falando que não dava para perder, que a doutora Ana Paula é mesmo a nossa musa aí no assunto, né? A Ana me mandou a solicitação para participar pelo perfil dela. Vamos ver. Vamos ver aqui, Ana. Não deu certo ainda. Na verdade, eu estou esperando ela me aceitar. Oi, Ana! Oi, Tudo bem? eu posso saber sobre alergia alimentar, mas sobre perfil de Instagram. Eu não Ah, sei como entrar pelo outro. Tem problema? então, não, você que sabe, tranquilo, para mim tá tudo bem. Eu vi que você entrou pelo seu, ainda bem que eu Então, sabia porque qual era. eu também, eu não, enfim. Oi, Denise. Oi, boa noite. Então, a gente faz o seguinte, a galera vê por aqui mesmo e Não tá tudo atrapalha, certo. né? Não atrapalha alguém. Não, na verdade o pessoal vai tentar entrar por lá, né? Quem não estiver me seguindo não vai ver. Quem não estiver seguindo o meu perfil, que estiver seguindo só o Educação Médica Continuada. É a única coisa que pode acontecer. Aí o que a gente faz, depois da live, a gente avisa que a live vai ficar gravada aqui, tá bom? E Ah, eu mando o coloca. link para vocês, Tá bom, tá bom. tá bom? Olha, Desculpa. Eu fui lá seguir normal. as instruções, mas não consegui. Normal, normal, faz parte. É isso aí. Novos tempos, né? A gente vai ter que se adaptar. Eu brinco que com as minhas amigas que eu fiquei tão magoada uma vez que um professor meu me chamou de blogueira. Isso faz uns 6 anos, assim, não menos, né? Porque eu nem tenho há tanto tempo o perfil do Instagram. E eu fiquei tão ofendida, tão ofendida. Agora, a mesma pessoa está morrendo de fazer vídeo durante a É, pandemia. Então, exato. assim, a gente tem que se adaptar, né? Ana, antes de Mas mais. Pode falar. fala, linda. Não, mas você sabe, Denise, que é isso mesmo. Eu tenho É. tanto orgulho das minhas alunas que estão assim super informando com sabedoria, que, nossa, eu agradeço elas estarem fazendo coisas que, como vocês viram, eu não sei fazer direito. Exatamente. Então, e é isso, né? O líder real, ele quer aproximar as pessoas e fazer as pessoas crescerem. E é isso, Ana, por isso que você é tão maravilhosa. Ai, meu E Deus. para mim é uma honra enorme ter você aqui. Você foi minha professora e é e sempre será. E é uma honra enorme a gente ter todas as parcerias que a gente tem. Então, antes de mais nada, eu quero falar do Fórum de Alergia Alimentar que vai acontecer semana que vem, né, pelo CAEP. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. E eu vou ter a honra de dar aula lá sobre a relação entre alergia alimentar e as dificuldades alimentares, que a gente sabe que é uma realidade. E aí aproveitamos para fazer o esquenta do evento, então, aqui na live hoje, né? Se a Ana tiver alguma informação sobre o evento, se você quiser falar, antes Não, é das isso, perguntas. Denise. E você tá lá significa que a gente está querendo construir um segmento dos pacientes com alergia alimentar com as múltiplas faces. E até você mesmo outro dia discutia, a gente deu o título dessa live como muito além da exclusão, porque é isso. A gente dizer o que você não pode comer é a primeira parte de uma história que tem muitas perguntas, não temos todas as respostas, mas por isso que a gente está aqui juntas para conversar um pouquinho sobre isso, né?
Legal, perfeito. É isso. Para obesidade também é assim. Eu falo, a gente só fala do que não pode comer, né? E aí e todas as consequências disso. Na alergia também, o que que a gente causa quando a gente tira os alimentos da vida da pessoa, socialmente, culturalmente, né? Tem tudo, todo um entorno aí que a gente não está olhando muito. Mas É, estamos começando, né, Ana? É, isso, e se a gente for pensar, né, Denise, assim, que especialmente no cenário da pediatria, a maior parte das alergias alimentares são a leite, ovo, então a história, ela começa muito precoce. E tem uma palavra que eu acho que é importante para quem, né, para todo mundo, que é a questão da expectativa. Então, é um frustrar de expectativas, porque a pessoa que vai ser mãe ou pai, ela já tem a história completa da vida da criança nos primeiros meses de vida. E essa mudança de curso, né, ela, e às vezes recheada de alguma gravidade, ela faz com que as Uhum, expectativas mudem completamente e elas precisam muito de um time, né, para voltar pro exato. caminho, né, que elas sonharam. Exato, perfeito. Falou tudo. Vamos lá. Ana, vou começar com uma pergunta bem geral, que é para a gente alinhar aí todo o nosso público, né, de pediatras, mães, nutricionistas, tudo. É muito comum no consultório aparecer um vermelhinho no corpo, né, uma lesão aí de pele, e as mães imediatamente atribuírem isso a um alimento. Isso é super comum. Olha, comeu tal coisa, tá lá com uma brotoeja, alguma coisa, e as mães têm essa tendência de achar que é sempre alguma coisa que comeu. É tão comum assim? É a principal causa dessas urticárias, por exemplo? O que que caracteriza uma alergia alimentar? Vou começar do zero. Eu acho que tem várias armadilhas para nós Uhum. médicos para a gente não cair, né? A Uhum. primeira coisa que quando a gente falar, vamos falar sobre alergia alimentar, eu sou alergo e você poderia estar conversando com um gastro, que a fala seria Uhum. um pouco diferente. Você poderia estar conversando com alguém intensivista que está super acostumado às anafilaxias. Então, são Exato. muitas faces. Um dermato falando, esse negócio de alergia, não, né? Com essa construção toda, são olhares diferentes, por isso que Uhum. a alergia alimentar tem muitas faces. Então, e o outro lado da moeda é nenhuma das faces que ela apresenta é patognomônica, quer dizer, não, isso é alergia alimentar. Se a gente for para os números, né, a prevalência de alergia alimentar é no máximo 8% na população pediátrica. É bastante, mas aí a dermatite atópica, 20%. E a urticária, estima-se que até 50%. Tá bom, 40% das crianças têm um único episódio de urticária na vida. Então, a matemática, ela vai contra a gente. E por isso que eu preciso estar bem arraigado aos meus conceitos. Então, a alergia alimentar é uma reação adversa a alimentos, quer dizer, eu comi aquele alimento que era para me nutrir, mas eu tive uma reação adversa onde o sistema imunológico está capitaneando o jogo. Quer dizer, ele está lá desencadeando essa reação. E todo mundo sabe que para o sistema imunológico desencadear uma reação, ele precisa de especificidade, ele precisa, né, de reprodutibilidade, e em geral o culpado é a parte proteica do alimento. Então, tudo isso a Uhum. gente junta no nosso quebra-cabeças para montar a definição do que é alergia alimentar. Perfeito. Muito bem. Então não é brotoeja na pele, Exato, que exato. A junto chance é com. pequena. Exatamente. Eu lembro que eu assisti uma aula sua, na verdade, você deu aula no curso que eu coordenava, né, de odontologia pediátrica do CAEP, e eu lembro que eu fiquei encantada, foi uma noite muito gostosa de troca, a gente falou sobre vários assuntos, e você falou que essas urticárias, a maioria era de origem viral. E eu Exato. lembro que o pessoal que estava assistindo, as pediatras estavam assistindo, ficaram chocadas com esse número. Mas como assim a maioria? Primeiro eu penso sempre num alérgeno conhecido, no amaciante da roupa, sei lá. Exato. E nunca num vírus, né? E o vírus acaba sempre sendo mais comum. Muito bem. Agora me fala uma coisa. Você falou 8% de alergia alimentar, então, na população pediátrica, contando tudo, né?
Esse Isso. número é mais alto hoje do que era no passado, né? Sim, Aumentou. sim, sim. As Hum, doenças alérgicas, elas aumentaram como um todo. E isso motiva todo esse nosso movimento. E elas aumentaram por várias razões, nosso estilo de vida, uhum, nossos hábitos alimentares, tipo de parto, um monte de coisas que vocês sabem bem. A razão uhum, única a gente não tem, mas aumentou. uhum, E uhum, por isso a gente tem que lidar com isso. O que, assim, as anafilaxias aumentaram, porque o grande dilema dessa nossa conversa é não colocar ninguém em risco, né? exato. É não a gente estar desinformado e a gente permitir que aconteça um desfecho de morte por alimento, que é uma coisa que a gente não quer. Mas isso Exato. pode, né, pode acontecer, mas é a exceção. Também para que Sim. todos que cuidam de pacientes com alergia alimentar não pensem que toda alergia alimentar pode ter esse desfecho mais sombrio, né? Sim. E é sombrio mesmo, até pela reação, pela experiência dos pais em relação a vamos dizer, ameaça à vida da criança mesmo. Eu não vai dar tempo de colocar uma coisa na aula da semana que vem, então eu vou falar aqui, vou fazer um spoiler de uma experiência que eu tive com uma mãe de alérgico que não era meu paciente, era uma mãe da sala das crianças. O meu filho de 10 anos devia ter 5 anos na época. A mãe entrou no grupo de WhatsApp, era um aluno novo da escola. Ela entrou no grupo e falou: Oi, gente, tudo bem? Eu sou mãe do fulano de tal, que é muito fofo, inteligente e alérgico a. Eu sou mãe do aluno novo, que é muito fofo, inteligente e alérgico à proteína do leite de vaca, alérgico a leite. E aí a administradora do grupo brincou e falou: Sejam bem-vindos, você pode falar para a gente o nome dele? É, Então ela falou é. primeiro a alergia, depois ela falou o nome. E eu lembro que eu conversei isso com a Paty Salles, né, minha amiga que é alergista também. E ela falou, meu, a experiência de quase morte, às vezes, é um negócio que vai imprintar naquela família e nunca mais aquilo vai deixar de Exato, ser importante, né? O que já exato. começa a conversar um pouco com as consequências de medo de alimentar essa criança e a construção do medo de comer na criança, o que pode estar aí linkado com a dificuldade alimentar no futuro. Então é É. bem sério, por isso precisamos saber o que a gente está fazendo, até para não criar medo onde não precisa ter e cuidar de quem precisa ser cuidado, né? Por E isso que o pediatra, ele é o capitão dessa história, porque, assim, na verdade, é ele que tá lá. Então, se mostrar o conhecimento, transmitir a tranquilidade, porque, como todos nós sabemos, né, é mais fácil construir um conceito adequado do que desconstruir nossa, uma história já totalmente formada. E exato. aí, né, isso custa, traz dor para o paciente, então a gente precisa muito que esses conceitos fiquem bem firmados para que quando ele chegue no especialista, a gente faz aquele ajuste, estabelece riscos, mas ele está mais confiante, né? Mais tranquilo. Exato. A gente está num momento, Ana, de muita exclusão de coisas, né? Não coma isso porque faz mal. Eu falo que a demonização de alimentos é um negócio que já é arraigado também. A gente sempre fez isso. Na década de 80 era o ovo, o açúcar, agora é a lactose, o glúten. Existe uma forma de prevenir a alergia alimentar excluindo as coisas assim, porque a gente ouve isso, né? Ah, não, tem que excluir que é para não ter alergia, ou tem que excluir que é para não ter obesidade no futuro. Então a gente está num momento de exclusão aleatória, com várias narrativas de vários nutrientes e às vezes alimentos. E eu queria saber o que a ciência fala em relação à É, prevenção de alergia a essas exclusões. eu acho que os movimentos foram muito rápidos e coisas que estavam nos livros de 10 anos atrás, e às vezes esse livro está lá e você pega para uma consulta, eles não são mais verdade. Eu mesma dei Uhum, aula há uns anos, muitos anos atrás, dizendo não coma isso, não coma aquilo. E a coisa girou de um tanto, pessoal, que excluir é fator de risco para desenvolver alergia. Olha que loucura. Então, na uhum, verdade, a gestação tem que ser uma gestação com uma dieta equilibrada, o aleitamento, a mãe
deve comer de tudo e a criança também vai ter nossa história de introdução dos alimentos de acordo com o que é recomendado. A gente não sabe direito como prevenir uma alergia alimentar, mas a gente sabe como não atrapalhar esse curso, que é essa questão de você poder, de novo, alimentação saudável, ácidos graxos, bons níveis de vitamina D, isso para a mãe e para o bebê, aleitamento materno, óbvio, que é muito poderoso, como se fosse um órgão imunológico da gente também, né? E isso é fundamental para a gente garantir. Perfeito. Então, esse não atrapalhar que você falou, eu acho que é o desafio da pediatria do século XXI, das escolas. Não atrapalhar a infância é um grande desafio, pessoal, sabe? Não medicar o normal, salvar o normal, tá tudo bem. Às vezes é só ajudar a criança a se regular, não é alergia, não é cólica, não é... Muito cuidado com esse começo. A semana passada na live com a doutora Kátia, ela falou muito isso, pelo amor de Deus, gente, cólica não é dor de barriga, definição da década de 50, e a gente acaba levando essa cólica para um diagnóstico de alergia, excluindo o leite materno, né, que é um problema sério. E a exclusão das coisas da dieta da mãe durante a amamentação também é um crime, né, você não tem evidência científica nenhuma de que qualquer exclusão de alimento reduz cólica. Como assim tirar feijão, tirar brócolis? E aí acaba atrapalhando a vida da mãe também, social, não pode ir na casa da avó, não pode fazer nada porque está com exclusão alimentar na amamentação, fora todo o estresse que ela já está passando desse luto, que é viver a maternidade do primeiro filho, né? Então, acho que essa junção de tudo é importante. Eu dou uma aula de introdução alimentar que nos primeiros slides eu uso o esquema da introdução alimentar do século III depois de Cristo. Sabe o que a gente fazia? A gente não dava colostro, e isso aconteceu até o século X. A gente ficou 1000 anos jogando colostro fora, porque a gente achava da nossa cabeça que a natureza era menos esperta que a gente e que o colostro era um veneno para o bebê. E aí a gente tirava o colostro da mãe, dava mel para a criança, e a mortalidade infantil beirava os 50% naquela época. Não era só a infecção, era o que a gente dava também, né? Então eu gostei dessa sua fala, não atrapalhar, eu achei que foi sensacional. Vamos parar de atrapalhar. E aí, Ana, vamos supor assim, então, isso é uma coisa que surge muito, né, no consultório. Tá, a criança é alérgica, vamos supor, à proteína do leite de vaca. Aí a gente tem toda a indicação de tirar, então, a proteína do leite de vaca da mãe que está amamentando, da criança. Mas existe algum benefício em tirar outras proteínas alergênicas também? Por exemplo, então vamos tirar o ovo também porque ela é alérgica, vamos tirar fruto do mar, peixe, sei lá. Como que é? Porque existe essa tendência, né? De uma semana não melhorou, vamos lá tirar todo o resto também. Aí que a gente começa a bifurcar um pouco a história de alergia alimentar. Então, quem é esse paciente, né? O que ele traz para você de queixa e como você vai se comportar? Primeiros números, muito mais fácil eu ser alérgico a um único alimento do que ser alérgico a muitos alimentos. Então, a primeira coisa. Então, o seu movimento é focado no alimento que você tem mais suspeita. Então, o leite ou o ovo. Em pediatria, assim, nos primeiros anos de vida, muito leite ou ovo, né? São alimentos que vão, às vezes, o trigo e tal. Então, a maioria, todo mundo, a gente acaba se iniciando com um alimento só. Aí tem coisas que são mais fáceis e coisas que são mais difíceis. As alergias, lembra que a gente falou do sistema imunológico, ela segue linhas diferentes. Alergias IgE mediadas, quer dizer, aquelas alergias em que você tem o aumento da IgE para o alimento, você consegue medir isso através de um exame, ela tem um dogma. Eu como o alimento e a manifestação vai acontecer até 2 horas depois. E aí, essas manifestações são frequentemente pele, de vários jeitos, né? Respiratório com pele, que vem aí até anafilaxia, e algumas vezes gastrointestinal. Mas eu comi, depois de 2 horas eu tenho, se eu não comi, eu não tenho. Essas são as mais graves, mas são mais fáceis da gente pescar.
No outro lado, aí é um universo de manifestações cujos sintomas se confundem muito com o crescer da criança. Ah, eu tenho cólica, eu estou distendido, eu tenho sangue nas fezes, que não é sinônimo de alergia alimentar, e lá que vou eu, médica, com as minhas estratégias. Bom, então você tira o alimento, você faz, né, a observação da melhora, não tem exame. E aí, no meio do caminho, a sua criança está crescendo. Ah, então ela está com um pouco mais de cólica, um dia ela teve um pouco mais de diarreia. Outra coisa que aí você pode me ajudar, Denise, é que para as mães, as fezes do leite materno, alguém precisa explicar que elas são diferentes do que ela está acostumada com, né, as outras, Sim. né, ou ela mesma, as outras crianças mais velhas. Então rolam, será que isso é normal? O que será que é isso? E isso começa a ser fator de confusão. Mas, via de regra, pessoal, toda vez que você pedir para a mãe excluir um alimento, dá um tempo para ela, porque ela vai ter que aprender. Até a semana passada, sorvete de chocolate era o que ela queria e gostava de comer. Ela vai ter que mudar a vida dela, e isso não acontece de uma hora para outra. Então, antes da gente tirar um outro alimento, a gente fica de olho para ver se ela aderiu direito à dieta. Porque o hábito alimentar de um adulto é muito mais variado. E a gente está falando de alergias em que tratar a alergia significa a exclusão da mãe, não da criança, que está no leite materno a maior parte das vezes. Exato. Nossa, foi falando, eu fui linkando com um monte de coisa aqui. Amanhã eu vou dar uma aula lá na SOPEP, né, no Congresso Pernambucano de Pediatria, sobre a prevenção de comportamento alimentar e construção de comportamento alimentar na infância. Vai ser amanhã, às 16 horas. E uma coisa que eu vou falar, um assunto que eu vou tocar, é no apetite hedônico, que é o apetite do prazer, que burla todos os outros mecanismos endócrinos, né, hormonais, e até de áreas cerebrais de fome e saciedade. Porque o prazer de comer está em outro lugar. Sabe aquela história de sempre tem um espaço para o doce? Isso é Não sei. cientificamente provado, explicado, Eu volto porque depois. o nosso hormônio da fome, o nosso hormônio, a nossa grelina que aumenta quando a gente está com fome e diminui conforme a gente vai comendo, ela ignora os níveis de açúcar, sal e gordura do alimento, ou seja, os alimentos ultraprocessados, que são aí classificados pela classificação nova do Guia Alimentar Brasileiro maravilhoso, que todos nós devemos defender, né? Graças a Deus que temos ele. Essa grelina ignora, porque a gente não aprendeu evolutivamente a nos saciarmos com doces e coisas com esse nível calórico e de sabor. E aí tem um artigo que eu vou mostrar amanhã que ele fala, gente, o que a gente deveria estranhar nos dias de hoje não é a obesidade, e sim a gente não estar obeso, porque a gente tem um DNA de poupar, de buscar sobrevivência, e a gente está num ambiente saboroso que não tem nada a ver com a nossa sobrevivência, tem a ver com prazer, né? Então, isso que você está falando, eu fico imaginando a mãe que já está nessa situação estressante de ter um primeiro filho, ou enfim, um bebê, e aí você ainda tira esse prazer dela de comer, porque quase tudo que é gostoso tem essas proteínas aí que a gente está citando, né? Então a gente mexe com isso também. E aí não é a minha área, mas eu falo por experiência própria. Quando a gente vira mãe, nasce a leoa, assim, aquela coisa, já que eu não posso, vou proteger, aí o que eu preciso fazer, doutora? Me fala aqui como eu me comporto. E aí cresce né, um desejo do cuidar que às vezes a gente se atrapalha. Mas o que mais eu preciso fazer? Eu preciso Sim. montar uma outra cozinha, eu preciso. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, né? Muita calma, entender especialmente que a maior parte das manifestações nos primeiros meses de vida são manifestações que a gente fala não IgE mediadas, são manifestações que eu tenho que ficar de olho no ganho de peso, tenho que ficar de olho no jeito que a criança mama, mas a mãe, ela pode ter um tempo para encontrar esse prazer aí que você falou no que ela vai poder comer.
E isso é Uhum. fundamental, porque Exato. envolve quantidade de leite materno, para ela ficar menos estressada e ter mais leite. E a gente segue o jogo. Exato. E até a qualidade do leite, que a gente sabe que também muda em Sim, níveis hormonais quando a mãe está estressada, né? Perfeito, é isso, é isso. A gente está fazendo vários links e é também comum, não tenho exatamente os números disso, acho que pouca gente estuda isso, mas a criança desenvolver obesidade quando a gente libera a alimentação dela, quando ela se cura da alergia nossa. alimentar. Justamente por isso, ela sempre foi restrita e de repente ela se vê permitida a experimentar alguns alimentos e acaba, então, se entregando aí com pouca função executiva de tomada de decisão que as crianças têm, ela vai comer em excesso, né? É, eu acho que isso, e aí, oi Natália, eu acho que isso é fundamental, Denise, porque aí já é o outro olhar, né? A Sim. maior parte das crianças com alergia à proteína do leite de vaca vai se curar. Caso ela não se cure, a gente tem estratégias de dessensibilização, mas a gente foi Uhum. aprendendo a modular também a nossa ansiedade, porque foi exatamente isso. Passei 8 anos reprimido, 9 anos, vamos lá, vamos comer. E a gente até levou um trabalho para o Congresso Europeu, a Bruna, que está aí conosco nessa jornada, que capitaneou esse trabalho, junto com a Glaucia, e a galera engordou. Teve uma menina que engordou 8 quilos. Quer dizer, ela pode tomar leite, mas aí ela vai passar um tempo se reeducando. Como é que é o nome da nossa live mesmo? Alergia alimentar além da exclusão. É isso. Exato, É esse olhar exato, amplo. exato. Eu não tenho dúvida que essa restrição, esse conceito, restrição levando à compulsão, que acaba sendo explicado pela nossa evolução, pelo nosso comportamento evolutivo, com alergia a gente não olha muito para isso, porque a exclusão é permitida, ela é necessária, é o tratamento, né? Só que é importante levar isso, esse nível de exclusão, essa comunicação da exclusão, para que a criança depois, quando começar a comer, tenha uma boa relação com a comida. A nossa função hoje como pediatras não é só prevenir obesidade, né? É construir uma boa relação com a comida, porque a gente tem sim 16% de obesos, 30% de crianças com excesso de peso, mas a gente tem 50% de crianças que em algum momento a mãe fala que não come bem. Então, que história é essa, né? Como essas coisas se intrincam, né? Se cruzam. Ana, pergunta importante. Alergia alimentar tem cura? Você falou aí que a maioria das crianças com APLV se curam, né? Então a gente pode falar que tem cura? A história da alergia alimentar a leite é, na maior parte das pessoas, de final feliz. Foco nisso, né? Que aí vai dar certo. Lembra que logo no comecinho a gente falou que a culpa é do sistema imunológico. Essa culpa, ela está focada numa falta de tolerância. O nosso sistema imunológico, ele tem uma função enorme de proteção, mas ele tem uma função de reconhecimento do que é próprio e do que pode ser Uhum, tolerado e do que não é para ser tolerado. A alergia alimentar é uma atrapalhação disso, né? Acaba não, uhum. né, não funcionando bem. E isso é bastante importante para a gente ver. À medida que fatores como microbiota, trato gastrointestinal vão amadurecendo, essa tolerância chega. Isso super vale para o leite, para o ovo, para o trigo, para a soja. Amendoim, camarão, algumas, né? Essas alergias aí já é um pouquinho mais complicado. Essa cura pode não chegar. Tá certo. Muito bem. Então é mais quando você falou a cura, a história era mais para a alergia à proteína do leite, né? O que que Sim, você acha, sim. né, antes da gente fazer Ovo também. essa, ovo também. O pessoal está fazendo pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Meu filho de 4 anos é anafilático a uma cadeia de alimentos, principalmente o ovo. Tem cura? Não sei se dá para responder, Ana. Foi a Eu Alexandra que acho, perguntou. essa cadeia de alimentos Uhum. seria legal saber, mas assim, tem muita chance do processo de tolerância acontecer. E o ovo, isso
né, acho que os pediatras sabem, ou alguns sabem, ele tem um escalonamento de tolerância. Então, se você, como Uhum. mãe, sofre muito com o ovo, vale a pena testar se é o ovo por completo, ou se eu cozinhar muito ovo, ou se eu colocar o ovo no alimento. São degraus diferentes de processamento e que pode haver alguma Uhum. tolerância. E tem a dessensibilização, quer dizer, tem uma boa história de final feliz, pode ser muito Uhum. forte essa fala, mas tem uma história de bons momentos para ser contada. Não perca as esperanças. Nunca. Hum. A Nena, eu acho que ela é pediatra, ela está falando como explicar para a família sobre a contaminação de utensílios sem causar pânicos, sem causar pânico. Então, de novo, vai para o tipo de alergia e o risco. E aí, Uhum. as notícias são boas, mas eu tenho que falar um pouco devagar. Alergias IgE-mediadas muito graves, essas de anafilaxia, que a pessoa tem acidentes terríveis. Isso tem até um trabalho publicado. O risco de acontecer alguma coisa terrível com pequeníssimas contaminações é pequeno. Então, o seu cuidado, ele é com moderação. Quer dizer, se você lava bem os utensílios, tudo isso você pode seguir o jogo. O maior risco é, por exemplo, um paciente com alergia a leite grave, se tem o leite em casa, aconteceu algum acidente. Ah, o irmão mais velho foi lá e sem querer, ou eu troquei sem querer. Aí a coisa, né? Por isso você às vezes pode entrar numa fria Uhum. nesse sentido. Então, checar, fazer uma vigilância do ambiente. Pronto. Nas Perfeito. alergias não IgE-mediadas, na proctocolite, Uhum. o sintoma-alvo é sangramento, que não é legal. A mãe não gosta de ver uma fralda com sangue, causa uma certa aflição. Mas, por Uhum. incrível que pareça, ele não é grave. Então, você pode manter um nível normal de cuidados, não precisa. A gente foi aprendendo isso. Antigamente a gente era mais rígido, não precisa ter outra cozinha, nada disso. Precisa tomar um cuidado com, por exemplo, esponja, porque aí sim guarda uma quantidade grande do leite lá dentro Uhum. daquelas micelinhas, né? Mas já chega confiante, Nena, já chega falando, olha, as notícias são boas, o risco é pequeno e nós vamos fazer isso, isso e isso. E qualquer coisa você me liga. Ai, adoro. Disponibilidade é tudo, né? Escuta, É, disponibilidade, empatia são as ferramentas aí da comunicação que sempre vão dar certo. Tem uma pessoa perguntando se a gente acha, se você acha que você que é especialista, né, que a vacina do rotavírus atrapalha o diagnóstico de APLV. Eu vejo muito isso no consultório, assim, colegas que preferem não dar a vacina do rotavírus ou quando tem o primeiro sangramento, não dar as próximas doses. Isso não estava aí no nosso plano de falar, se você puder fazer um comentário. é assim, ó, a vacina de per si, a história dela é vírus vivo atenuado, vocês sabem, administração via oral, vocês sabem. Nesse processo de resposta vacinal, pode rolar uma hiperplasia das camadas do intestino e um percentual Uhum, pequeno pode ter um pequeno uhum, sangramento autolimitado. Então, no dia a uhum. dia, é, do seu consultório, pode haver um pequeno sangramento autolimitado. Então, calma, olha a temporalidade, faz um mês máximo que tomou a vacina, ainda pode ser ele. Pronto. Ah, eu tenho uma criança com a PLV que sangrou muito. Essa criança me deu trabalho, sangrou bastante, e agora está na hora da vacina do rotavírus. Você pode pensar com cautela, mas isso é a exceção. Entenderam? Não é tudo que sangra, mas nem de longe tudo que sangra é alergia. Tem um estudo mostrando que 60% do que sangra é alergia, o resto são intercorrências desse bebê, especialmente se ele estiver bem, em bom estado geral. Então, não contraindique a vacina do rotavírus, né? Se a mãe está aflita, mais uma Perfeito. vez, tranquilize essa mãe. Não há trabalhos na literatura que justifiquem você contraindicar, mas estamos numa live, numa conversa, casos pontuais, você pode esperar um pouquinho, dar um passo atrás, pesar os riscos sempre e tomar sua decisão. Perfeito. Maravilhosa, como sempre, segura, linda, tudo de bom e a gente só aprende. Vamos Ai, lá. meu Tem Deus! uma pergunta aqui, Ana, que eu gostei, porque linka a nossa live, o motivo da nossa live. Uma pessoa que eu não sei o nome, está escrito
Lourenço, tá? Lourenço 4354. Pode ser que seja esse seu nome. Ele fala o seguinte, que a criança tinha alergia e que agora está fazendo recusa alimentar, a dificuldade alimentar que a gente queria conversar, né? E aí, o que eu queria dar de recado para os pediatras é que assim, tem duas questões importantes na alergia que podem ajudar a desenvolver uma dificuldade alimentar até mais grave na criança alérgica. Primeiro, é o momento em que ela acontece, que normalmente são os primeiros meses ou anos de vida, em que a criança está aprendendo tudo. É a Luciana Lourenço. Ah, Luciana Lourenço, tudo bem? Então, ela fala assim, que eu digo é o seguinte, ela está em desenvolvimento, a gente fala de programming, programação metabólica, epigenética, mas ela também está em seu pleno desenvolvimento emocional, sensorial, e os seus pais estão em desenvolvimento parental, né? Então, a criança está tendo várias sensações não tão positivas envolvendo o momento da alimentação. Então, dor abdominal, às vezes tem alguma sensação, uma hipersensibilidade oral com o alimento, ou ela come e logo em seguida tem uma reação por CGE mediada, então ela associa a reação com o alimento, ou ela vomita, ou ela tem diarreia, sangramento nas fezes. Isso é importantíssimo para criar a relação com a comida, a segurança na hora de comer e desenvolver a relação sensorial que ela tem com a comida. Então, se ela come e tem uma reação ruim, ela vai ter essa memória sensorial ruim. Se junto ela tiver uma hipersensibilidade oral, vai ser pior ainda. Ela vai ter experiências ruins com a comida num momento muito precoce. E, em segundo lugar, a gente tem as reações parentais, que na verdade a gente talvez sejam o fator mais importante de desenvolvimento de dificuldade alimentar hoje. Tem muita criança que não tem medo de comer, ela tem medo do pai na hora da comida, medo da mãe na hora da comida. Quantas vezes a minha conduta na dificuldade alimentar é tirar a mãe do cenário? Saia, por favor, porque você está atrapalhando por conta do seu medo de deixá-lo sem comer e está forçando a criança a comer. Então, são dois pilares importantíssimos que a gente tem que observar. A parte sensorial na alergia. Imagina você comer, respirar, com o nariz entupido, chiando, tomando corticóide, morrendo de fome, mas não conseguindo comer. Tudo ao mesmo tempo agora, num momento em que você está criando o seu futuro, né? Que é ali os primeiros meses de vida. E imagina uma mãe apavorada com medo da criança ter uma anafilaxia a qualquer momento. Então, esses são os dois principais pilares que juntam esses dois diagnósticos, alergia alimentar e dificuldade alimentar. Tranquilizar a família é o primeiro passo, na minha opinião, do ponto de vista preventivo, tá? Então, estamos com uma conduta de prevenção de choque anafilático. Tá tudo bem, você está orientado. Então, vamos comer. O momento da alimentação precisa ser positivo. É uma das premissas da introdução alimentar participativa, é uma das premissas da Ellen Satter, que criou o conceito de divisão de responsabilidades. Então, são coisas que a gente precisa trazer para esse universo, para que essa criança não necessariamente tenha depois que ou fazer obesidade ou dificuldade alimentar. Os números, Ana, de dificuldade alimentar em criança alérgica não IgE mediada superam os 90%. A dificuldade alimentar na criança alérgica não IgE mediada é mais de 90% por conta dessa parte sensorial. Eu tenho um caso no consultório, que eu vou ter que tirar da aula também, que eu chamo de caso dos 30 gramas por dia, que é um menininho que tinha PLV com 45 dias de vida, e o pediatra achou que ele não estava ganhando peso bem, ele só estava no peito, pediu para dar o hidrolisado. E aí a família não conseguia dar e eles forçaram esse menino a tomar esse leite de um jeito muito ruim. Cada um pegava de um lado os braços, a família pegava, alguém pegava a cabeça e o terceiro enfiava a goela abaixo a mamadeira. E essa criança desenvolveu um transtorno alimentar restritivo evitativo, ele era dependente de dieta enteral completa e tinha pavor de comer, e tinha uma hipersensibilidade oral muito grande que não foi vista lá atrás. Então, tudo que uma criança normal, né, que normal que eu digo, sem esse diagnóstico sente, essa criança sente em dobro ou mais, a gente não sabe o quanto. Então, essa criança ser forçada a comer causa um dano muito grande. E aí você olha a curva da criança, ela não tinha nem indicação de ser complementada.
Era uma angústia do pediatra, não era nem da família, né? Então, a gente precisa olhar para a gente também, né? Onde está a nossa angústia aí de deixar passar, de disponibilidade, de como que você consegue ver essa criança sem causar tanto dano, tá? Nossa, eu Era esse acho. link que eu queria fazer. Nossa, perfeito. E eu acho, Denise, você me deu uma ideia, e a Eliane estava por aí, a A Eli pena tá que aqui, ó. for. Cadê ela? Não sei onde ela Ela está, aqui, ó. mas você Ela tá aqui. sabe que a gente podia, assim, eu nem sei se isso já existe, né? Mas algo Tá. como os 10 passos preventivos disso, assim, se a gente pudesse, porque óbvio, há casos graves, óbvio, há pessoas que vão ter, e não é porque ela tem alergia alimentar, já tem uma história, mas porque esse nível de comprometimento precisa de um time muito especializado. Mas se a gente tiver segurança para ir junto com a família atravessando alguns portais, Sim, eu acho que talvez a gente ganhasse algumas, né? Alguns sem dúvida. presentes aí eu acho que a gente podia pensar um pouco nisso, porque Sem dúvida. é bem o que você falou, né? Por mais que você tenha um sintoma visível, é o sangramento, pode rolar uma cólica, pode rolar uma, né? E eu acho que Uhum. vale a pena. Quando a gente, depois que passar isso, a gente pode pensar o que a gente pode Bora, fazer. com certeza. Eu Pode acho que é contar bem legal. comigo. E Já aí que começa. entra, Sem você não tem é aí graça. que entra a equipe multi, né? A equipe multi, Exato. fono, nutricionista, enfermeira, para todo mundo estar disponível. O que eu vejo muito no consultório são questões, eu atendo muita dificuldade alimentar, mais do que obesidade, né? Eu atendia mais obesidade, agora a dificuldade alimentar disparou assim, e esses diagnósticos também se encontram. Cerca de 30% das crianças obesas são altamente seletivas, tá? Eu diria que é mais, é que esses Eu valores concordo. são baseados em recordatório, em pesquisa, mas na prática, você vai ver a criança é só ultraprocessado, hiperpalatável e coisa fácil de comer, né? As crianças que estão acima do peso. E isso começa lá atrás com a nossa forçação de barra para a criança comer. Então, eu falo que a intervenção pediátrica mais eficaz que existe é a educação parental, orientação parental, é mudança de ambiente, não tem nada a ver com a criança. É fazer a criança estar num ambiente mais positivo para que ela leve esse aprendizado para a vida. E lembra, o que a gente faz na pediatria é pelo menos até a próxima geração, ou mais. A gente acha que Exato, mais, né? exato. É fundamental. Exato. A Nena é minha aluna. Ela foi minha aluna. Ela falou que Ah, já se apaixonou por você, Denise. Falei, bem-vinda ao olha, time, Nena. a amiga da Ana é minha amiga, a gente está tudo no mesmo barco, E né? a Ana, meu Deus, que Isso é aí, tem uma muita gente referência. querida aqui. Tem uma galera Exato. aqui contando casos, falando de casos difíceis, concordando. A Eli falou algumas coisas, eu não vou conseguir ler tudo, tá bom? Tem um pessoal falando a É. introdução do ovo e do peixe, qual é a idade mais recomendada? Você quer falar, Ana, isso? Não, Porque gente, isso aí ó, acho que é de todo mundo. se o paciente não é alérgico, aí segue o jogo, Uhum, tá? Não é porque ele tem uhum, alergia a leite que você vai fazer uma evitação de outros alimentos. Segue o jogo, uhum. tá bom? Não, né? Perfeito. E a história alimentar, quando tem desculpa, história familiar de alergia. Ah, meu pai é alérgico a camarão, já teve anafilaxia. Tem indicação da gente atrasar esse alimento na vida da criança? Faz Não, alguma é outra assim, coisa? ó. Aí é aquela questão da gente olhar o paciente como um todo. A história familiar de Uhum, alergia faz com que uhum. os descendentes tenham mais chance de ter alergia. Então, isso, por exemplo, aumenta até 40% a chance de ter alergia se você tem um pai até 72 pais. Mas não está Uhum. escrito terás a mesma alergia que eu. Então, né? Sim, Você vai ter alergia, mas não quer dizer que você vai ter alergia alimentar. Mas, sim. vamos juntos, vá. O pai ou a mãe tem uma anafilaxia a camarão. De 0 a 10, qual a chance desse pai ou esta mãe quererem dar esse alimento? Então, isso é uma história, assim, um pouco Exatamente. mais, né, mais ampla, mas vamos supor, filho mais velho teve alergia a leite. Isso para o pediatra, já vamos construindo uma história
de que não quer dizer que porque o mais velho teve, vai ser a mesma coisa. Então, você já vai prevenindo uma gestação saudável, permitindo se pode ser um parto normal, aleitamento e tal, mas não precisa ficar amedrontado, né? Porque não é certeza que ele vai ter alergia à proteína do leite. Perfeito, maravilhosa. Mais uma vez, não atrapalhar, né? Seguir É, um estilo de vida. Gente, se tiver que excluir alguma coisa da vida da gestante, da mãe, sei lá, exclua os ultraprocessados, tá? Quem isso é não bom. sabe o que é só pegar o guia alimentar e ver a classificação nova do professor Carlos Monteiro, usada mundialmente, reconhecida, que está sendo atacada essa semana, mas graças a Deus parece que já passou, e é o melhor material que tem para orientar aí a introdução alimentar, e eles falam, inclusive, também da introdução desses alimentos. Mas o que você falou é importante, Ana, porque essa família já tem uma relação diferente com esse alimento, Exato. então será que precisa? Eu tenho crianças, né, que vêm no consultório com dificuldade alimentar, e você sabe que 70% das dificuldades alimentares não são dificuldades alimentares, são percepções equivocadas dos pais em relação ao que a criança devia comer ou quanto a criança devia comer. 70%, né? E aí vem uma mãe, por exemplo, e fala, não, eu estou aqui porque ele não come fígado. E aí eu brinco e falo, graças a Deus, né? Vamos aproveitar e Exato. tomar um café lá embaixo, porque não Exato. precisa. Não precisa comer todos os alimentos verdes, gente. Não precisa dar suplemento para quem não come verde. Tá tudo certo. Suplemento alimentar, que eu digo, né? Rico em macronutrientes. Talvez a gente precise suplementar com micronutriente, mas não com macro. Isso é um erro que faz, inclusive, a gente intrincar, combinar os diagnósticos de obesidade e dificuldade alimentar. Então, o alimento hiperpalatável constrói a dificuldade alimentar e obesidade no futuro. Hiperpalatável é um alimento que é rico em sal, açúcar e gordura, com combinações específicas. Tem um texto no meu site só falando sobre isso, quem quiser entrar, que está lá o que são alimentos hiperpalatáveis, que é a segunda tendência hoje, depois do processamento, como segunda tendência científica a olhar esse tipo de alimento como muito danosos à saúde. Então, a primeira coisa é o processamento, a segunda coisa é a palatabilidade. Então, alimento saboroso demais não está no nosso repertório evolutivo. Darwin não previu isso e a Boa. gente não pode ficar aí muito precocemente dando esses alimentos. Ana, o que os pediatras, a gente tem 10 minutos para acabar, o que os pediatras não podem deixar de saber sobre alergia alimentar? Se você quiser dar algum recado para as mães também, tem várias mães aqui com a gente. Bom, então eu vou começar pelas mães. Queridas mães, a gente está Beleza. se esforçando. O movimento mudou, os conceitos estão mudando. Então, conversem com seus pediatras, perguntem para eles, porque o pediatra ele quer ajudar. E ele tem uma árdua tarefa de saber um pouco de tudo, é difícil. Tá. Então, pergunta, juntos, cheguem a qual é o nó, e a hora que vocês descobrirem o nó, a gente ajuda como especialista a desatar. Então, entendam que estamos todos do mesmo lado. Isso, para mim, também foi um aprendizado ao longo de todos esses anos. E vai dar certo. Os estudos têm Perfeito. mostrado que é menos... talvez seja um pouquinho mais simples do que a gente pensa, essa organização. Mas precisa de método, precisamos conversar. Para os pediatras, né? Primeiro, muito obrigada da gente estar aqui, né? Se vocês quiserem aí, esse movimento, entre outras coisas, foi para a gente mostrar a história do Instituto da Criança, desse Fórum de Alergia Alimentar. Então, se vocês tiverem interesse em estar conosco nesse processo educativo, agora 3 de outubro, ou ao longo, nós somos médicos de um centro de referência, a gente gosta de ensinar, então, vocês todos são muito convidados. Mas, queridos pediatras, não tem sintoma patognomônico. Então, por mais que a história, porque a mãe quer te ajudar, por mais que a história venha muito cristalizada, pensa que no máximo 8%, o número é menor do que todos, né? Todos os outros, por exemplo, anafilaxia, todas as anafilaxias, só 50% é em alimento em criança. Urticária, 20 a 30% é alimento. A chiado no peito, 8%. Quer dizer, não é tudo que é alergia. Então,
tenta usar a anamnese, usar o que você aprendeu para você poder fazer o melhor. Não precisa matar tudo na primeira consulta, vai construindo o conceito junto e vai dar certo. Perfeito, maravilhosa. Eu quero dar um recado para os pediatras alergistas. Então, vamos fazer assim? Esse recado, a gente, pela nossa especialidade, a gente acaba, às vezes, enviesando a nossa conduta para prevenir aquilo que a gente conhece, né? E, às vezes, a gente acaba não pensando na única coisa que a criança precisa, que é, no que diz respeito a comportamento alimentar, que é construir uma boa relação com a comida. Então, mesmo sendo alérgica, eu sempre cito em todas as minhas lives, Ana, o novo conceito de saúde, que é de uma cientista holandesa, que eu amo, que eu já postei aqui 1000 vezes, que ela fala assim, saúde é a capacidade de adaptação e autogerenciamento frente a desafios físicos, emocionais e sociais. É uma definição que torna qualquer pessoa capaz de ser saudável. Então, um alérgico pode ser perfeitamente saudável, mesmo sendo alérgico o resto da vida. Hoje a gente não precisa mais nem da ausência de doença para pensar em ser saudável. Porque se você conseguir construir uma vida de autogerenciamento e adaptação, você vai conseguir ser saudável, ser feliz, ser funcional, enfim, ter a sua vida normal. Então, é por aí que a gente precisa ajudar os nossos pacientes, mesmo portadores de doenças, a se relacionarem bem com a comida, a terem paz na hora de comer, que as famílias também tenham, e passa um pouco pela gente, pela nossa segurança, pela nossa comunicação, principalmente. Também me coloco à disposição se eu puder ajudar alguém. Tiveram alguns casos que a galera mandou aqui, que não deu tempo da gente falar, Ana. Eu queria pedir para essas pessoas mandarem direct, ou para mim, ou para a Ana, para tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Beleza? Fechado, Semana que fechado. vem. Isso mesmo, 3 de Pode. outubro. E obrigada, Denise, por todo esse aprendizado também. Obrigada, pessoal, pelo apoio, viu? Vocês fizeram diferença. Eu que agradeço, quase 100 pessoas o tempo todo na live, foi top, foi um sucesso. Ana, de coração, uma honra enorme ter você aqui, espero poder ter novamente no futuro. Conta comigo, estamos juntos aí pela infância. Estamos juntas. Obrigada, pessoal. Muito Um obrigada. beijão, tchau, tchau, gente. Tchau.